Bom, quem sou eu? Eu acho que tinha que ter um chair, né, para apresentar, não tem problema, eu mesmo faço o papel. Aí, Thiago, pô. Você era o chair na outra. Eu era o da outra, mas tudo bem. Então, pessoal, hoje nós temos um minicurso do Léo, que ele vai falar um pouco, Leonardo Bastos, falar um pouco de modelando dados complexos. O Leonardo é da casa aqui, ele fez a graduação aqui, e atualmente ele trabalha lá na Fiocruz com problemas associados à epidemiologia, né? Então, Léo, obrigado aí por aceitar o convite e fique à vontade. Obrigado. Bom, eu sou daqui, né? Eu sou de BH, fiz a graduação aqui na FMG em Estatística, e aí eu segui o rumo, fui fazer Estatística no mestrado, doutorado, e eu trabalhei só com modelagem. Modelagem, tipo, estatística, modelos bayesianos, e nesse mundo aí que eu vivia. E o que esse cara vai falar de amostragem, né? Que eu não sou amostrista. Então, a brincadeira, eu, então, ao voltar do doutorado, fui professor de algumas universidades também, e aí agora eu estou na Fiocruz. Estou lá na Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio, e lá a gente trabalha com estatística aplicada no sentido do que o Dani estava falando, applied statistics, né? Chegam os problemas que exigem uma modelagem não trivial, e aí é ali que eu me meto. E aí tem de tudo, inclusive dados complexos. E aí, isso dá um espaço grande para pensar nos problemas e tal, mas eu achei legal que esse convite para... O que a gente faz com dado complexo é que, quando a gente faz a graduação, né, quem fez graduação em estatística, você vê um curso de amostragem, ou dois. Você vê também os cursos de modelagem, modelo linear generalizado, em alguns casos modelos mistos, mas um cara não fala com o outro. Do tipo assim, você vê lá as amostragens, quem aqui... eu imagino que aqui a maioria já tem algum background de estatística, óbvio, para estar nesse encontro mineiro de estatística. E quem conhece... tem alguém que não conhece a amostragem e modelagem separado, do tipo os dois bichos separados. E a união dos dois é que é o mais incomum. Esse é o mais provável que vocês não viram mesmo, que foi a palestra do Marcel ontem. Ele deu uma palestra bem bacana, onde ele fez um modelo complexo usando dado complexo. E não tem nada a ver com números complexos. É um modelo, ele usou um modelo bem avançado, um modelo hierárquico, um modelo com um modelo fatorial, e os dados vinham de um estudo que as amostras foram coletadas de uma forma diferente da amostra aleatória simples. Até a amostra aleatória simples ela falha na suposição de independência. Mas existem alguns teoremas bonitos que mostram que o teorema central do limite funciona, tudo é bonitinho, e a gente pode fingir que está tudo bonito. Porque a amostra aleatória simples, na amostragem, ela é sem reposição. E, por ser sem reposição, o segundo cara depende do primeiro. Então, tem uma dependência aí na história. Então, eles não são independentes, bonitinhos e tal. Então, é nesse mundo que eu vou falar. Vai ser um saco tendo que ir e vir aqui, porque eu não vou ver os slides, mas eu não lembro o que tem na seguinte. Então, vai ser surpresa para mim. Eu vou e volto, mas tenso isso. Aí, deixa eu só lembrar das propagandas que eu tinha que fazer. Uma delas era que vai ter, em março do ano que vem, vai ter o Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana, que vai ser lá no Rio, no INPA. Bota no Google, EBEB 2018, que vocês vão achar a informação, e o link que eu ia botar aqui, era um link. Lá na Fiocruz eu faço parte de 2 programas de pós-graduação. Programa de pós-graduação em Epidemiologia em Saúde Pública, onde tem um braço de estatística, de métodos quantitativos, e eu também faço parte de um outro que é de biologia computacional, onde a gente trata de modelagem de proteína, as coisas mais malucas, e lá dentro tem um outro braço que também tem modelagem estatística.
Então, do tipo, quem tiver na graduação, mestrado, e tiver interesse em pós-graduação, tem esses 2 programas que se encaixam onde um estatístico é muito bem-vindo, ou pessoas com interesse em estatística são muito bem-vindos. Então, vamos lá. Essas idas e vindas que vão ser um saco, mas não tem ideia que vem. Tá, então o que eu vou falar, né? Vou falar da inferência, do problema de inferência. Eu vou tentar ilustrar com um exemplo de tabagismo em BH. Como que a gente estima, o tipo de dado, falar um pouquinho de população em processo, vou entrar nesse mundo dos pesos amostrais, vou falar de um estudo particular, que é um estudo de amostragem que o dado é aberto, é o Vigitel. Software para isso, essencialmente é o R, mas existem outros. E vou falar um pouco de modelos estatísticos, e o último tópico, se der algum tempo, é onde eu entro na história. Porque, por ter uma formação toda em inferência bayesiana e tal, o mundo de amostragem e inferência bayesiana, eles não se falam, eu falo muito pouco. Então, não tem muito poucos métodos bayesianos que lidam com desenho. Até tem essa ideia que ela não é correta, do tipo não importa o desenho. Até quem fez algum curso de inferência bayesiana, você tem uma prova lá, usando o teorema de Definet, que do tipo, você olha um desenho que é um desenho binomial, e você tem um desenho que é o binomial negativo. A inferência é a mesma para θ, não importa o desenho. Aí o cara estende para tudo. O desenho não importa para nada, porque não serve para esse exemplo, então não serve para nenhum outro. Sabe? É uma extensão maluca, mas as pessoas usam isso. E, vendo vários exemplos desse mundo de amostragem complexa, eu me convenci que a gente tem que entrar incorporar o desenho na amostra. A principal referência é essa aí. Eu acho que é o... seria bom, cara. O ruim é que você não vai ver, né? Não vai não, tá preto. Outra coisa, os slides, eu não sei se estão mesmo, mas os slides devem estar naquele pendrive. Tá, os slides, o banco de dados e script para fazer todas as figuras e análises que estão aqui. Porque aí faz sentido, são minicursos, senão seria uma palestra. Então está tudo lá, tudo no R, dá para rodar, tudo bonitinho. São as mesmas análises que estão aqui. Na verdade, essa palestra eu fiz no R Markdown, e aí eu só mandei chupar os códigos do R que estão dentro da palestra. Então tem que ser os mesmos e vão fazer as mesmas coisas. Tá na primeira, cara. Passou? Pode mais uma. Mais uma? Mais uma. Mais uma? Isso. E? Mais uma. Pronto. Esse é o mapa de BH, um mapa de BH à noite, e o exemplo que vai... É o exemplo de motivação do curso, né? Do tipo, eu quero estimar a prevalência de fumantes aqui em BH. Como que eu faço isso? Pego uma amostra da população de BH, cada um deles eu avalio se o cara é fumante ou não. Muito bom, mas como é que eu vou pegar uma amostra de pessoas em BH, né? E aí tá. Mas essa é a ideia, né? Do tipo, eu quero fazer isso porque entender o problema de tabagismo é extremamente importante do ponto de vista de saúde pública. Porque a gente é um grande fator de risco para uma porrada de doença, um monte de câncer, se não todos. Então, dá mais um pulo aí, cara. O problema do tabagismo. Vocês conhecem esse cara? É o Fischer. O Fischer, essa foto é de 1946, ele é um cara interessante, porque ele é um fumante foda, do tipo, dá para ver na foto ali, e ele era um defensor como é que fala? Ele não era um defensor. Ele tem artigos mostrando que... Porque essa época aí foi na época que veio aquele estudo de Framingham, o estudo que mostra, e alguns outros estudos que mostram a associação de câncer de pulmão e o tabagismo. E o Fischer tem alguns artigos falando, peraí, pode ser que existe um gene da galera que tem câncer de pulmão que faça com que eles queiram fumar.
Associação inversa. O cara, ele estava certo, tá? Provaram isso é verdade. Existe esse gene, existe esse link da pessoa que tem uma tendência a ter câncer do pulmão, que de fato tem um... Mas não é essa a causa do... O negócio, de fato, tem uma causa de... O tabagismo é ruim, sabe? Ele é um fator de risco para câncer, mas também tem esse outro fator que o Fischer apontou, que todo mundo criticou ele, mas pareceu ser certo. Porque eu dava essa palestra e não sabia disso. Aí alguém levantou a mão e falou, olha, está certo. Aí eu pesquisei e é verdade. Fiquei bolado. Mas... Bom, essa figura aí eu acho interessante, que é o tabagismo no mundo. Isso é um cartograma. Então, basicamente, você tem os shapefiles dos países, e você distorce esses shapes de acordo com a prevalência, de forma relativa. Então, se a gente olha no tabagismo para os homens, de forma relativa, o problema está na Rússia, na Índia, no Japão, México. O Brasil dá uma shrinkada, dá uma diminuída. Vai próximo. Enquanto o feminino já é o contrário. Claro que isso é comparado, isso é de forma relativa no mundo, tá? É do tipo, a prevalência de cigarro dos homens no mundo é 20%. No Brasil é 13%. Prevalência de cigarro no mundo das mulheres, prevalência de tabagismo nas mulheres no mundo é 2%. No Brasil é 9%. O homem fuma mais que a mulher, mas aqui nessa figura relativa o problema... Então, de fato, o Brasil tem um problema maior no tabagismo das mulheres, mas no homem ainda é pior. Esse tipo de figura eu acho interessante e dá para fazer isso no R, tá? O cartograma e tal, dá para fazer. Se você tiver algum mapa de estados, municípios, ele só distorce o shape e dá para fazer isso. Quem quiser, me manda um e-mail que eu passo o código. Como que a gente estima, então, o tabagismo em BH, né? Então, a gente tem que pegar uma amostra representativa de pessoas em BH, onde representativa está em negrito, e eu quero avaliar o status. Eu chego lá e avalio se a pessoa é fumante ou não. Até isso não é simples, porque como é que você avalia isso? Perguntar ao cara, você fuma ou não? Capaz de mentir, né? Um médico pergunta para o cara que não. Ou a pessoa é fumante passiva, ela não fuma, mas ela está exposta, tão exposta quanto um fumante. Então, sei lá, tem que definir muito bem essas coisas. Como a gente coleta essa amostra, né? O que garante que essa amostra é representativa? Bom, se o meu N fosse a população toda de BH, e eu perguntasse todo mundo e avaliasse esse status, eu saberia exatamente essa prevalência. Então, esse é uma semente ali. Eu falei, opa, peraí, então se eu consigo tirar uma amostra representativa, esse é todo mundo de inferência que a gente estuda na estatística. A gente faz essa inferência de população para amostra, e essa é a ideia. E aí, o que eu faço agora, né? O que é uma amostra representativa? É essa brincadeira do tipo de design-based, em model-based. Eu tenho que relembrar o que eu botei aqui, tá? Na brincadeira da amostragem, o problema todo é que a gente tem que... O que é desconhecido, o status de fumante de cada pessoa, ele é fixo, em um certo momento do tempo, porque isso também muda ao longo do tempo, a pessoa fuma, deixa de fumar, nunca fumou, passou a fumar. Mas o que é aleatório nessa brincadeira é a amostra que você tira. A aleatoriedade está na amostragem. Então, é importante, extremamente importante, no mundo da amostragem, que essa amostra seja um sorteio probabilístico. Então, tem que ter a probabilidade é induzida no sorteio. Era isso que o Marcel estava reforçando ontem. Olha, o desenho tem que ser probabilístico, que os institutos de pesquisa fazem, tipo o Ibope da vida, os outros institutos, assim, eles não fazem amostragem. Eu não sei se o Ibope faz ou não amostra probabilística, mas a maioria dos institutos de pesquisas não fazem amostra probabilística, fazem amostra por cotas, fazem amostras que elas não são sorteios baseados em probabilidade. E aí, a amostra que é aleatória. Vai na próxima. Enquanto no mundo de inferência da modelagem, o que é aleatório é o status do cara fumar.
Aquele status, tudo bem, ele pode ser fixo no sentido de que, dado a pessoa sabe se ela fuma ou não, mas, tipo, eu não sei o status de uma certa pessoa, eu não sei, aquilo é aleatório para mim, há uma probabilidade para aquilo. E aí, essa parte entra no mundo dos processos, e aí que vem a ideia do model-based. Então, no caso, eu falo, olha, você pega uma pessoa aleatoriamente selecionada em Belo Horizonte e ela tem uma probabilidade de fumar. Ela sabe se ela fuma ou não, mas para todo mundo que não sabe, existe uma probabilidade associada a isso. E essa probabilidade é o que a gente quer, que é o que chama de prevalência no mundo da epidemiologia. Tá. E aí, volta naquele mundo lá no começo que eu falei, olha, o pessoal da modelagem, os bayesianos, eles ignoram o desenho. Tem esse mundo do lado do teorema do Definet, o exemplo clássico lá, que da binomial negativa e a binomial, a inferência é igual, cai numa beta para teta, bonitinho. E tem esse aqui, que é o Rubin, Don Rubin, de 1976, que é um professor lá de estatística de Harvard. E ele, um cara mega influente em várias áreas, ele definiu esse conceito de ignorabilidade. Isso é bem legal, porque, assim, se aquilo que eu estou interessado em medir, quando eu vou fazer o meu desenho, e aquilo que eu estou interessado em medir, o status de fumante, eu vou fazer um sorteio, e o status de tabagismo da pessoa, se isso não depende do meu mecanismo de sorteio, meu processo aleatório, a forma que eu fiz o meu desenho, se isso for verdade, eu posso ignorar o meu desenho e fazer a modelagem usual. Esse conceito é bem legal. Ele dá uma explorada nisso e tal, essa coisa de ignorabilidade. Na prática, se a gente pensar bem, a maioria dos desenhos, vamos pensar um desenho do IBGE. Como o IBGE faz? O IBGE faz amostras por estratos onde sorteia a cidade. Bom, vamos pegar aqui para o BH. O BH tem algumas regionais, 8 regionais, eu acho. São 8? 9? 9 regionais. Então, espera aí, vamos fazer um extrato. Então, eu quero pessoas em todas as regionais. Dentro desses extratos, vamos pegar aqui os setores censitários e fazer um sorteio dos setores. Dentro dos setores, eu vou sortear as casas. Dentro das casas, eu sorteio alguém daquela casa, alguém maior de idade. Então, tem um monte de passo ali. Ao fazer isso, eu dividi o município de forma geográfica. O tabagismo, será que tem a ver com a geografia? Não sei. A geografia tem alguma coisa a ver com o status socioeconômico? Talvez. O status socioeconômico já tem a ver com o tabagismo. Então, já ferrou, já começa... Um exemplo relativamente simples, numa melhor amostra que a gente tem, que é a do IBGE, eu já não posso ignorar. Talvez, não é tão forte assim, então fecha o olho e vai. Faz os dois. Sabe? Faz os dois, fica igual, você ignora. Sei lá, ou não. Mas, peraí, você passou vários aí, eu acho. Não sei, eu estou confuso. Você está certo, Então, é o que eu pergunto, essa ignorabilidade é uma suposição razoável? Como é que a gente faz? Existem outras formas de fazer a amostragem, eu vou voltar no mundo do Vigitel, e essa aí, então, eu acho que a gente não pode ignorar mesmo. Tá? Pode ir agora. Então, o que a gente tem que ter para uma amostra representativa, que entra nesse mundo de amostra probabilística, né? Cada indivíduo da população ele deve ter uma probabilidade de participar do meu estudo. Uma probabilidade positiva. Eu não posso ter pessoas da minha população que não têm chance de participar. Senão ela não é representativa para aquela população. Eu tenho que conhecer essa probabilidade. Eu tenho que saber quanto é a probabilidade de todo mundo da minha população. Eu também tenho que saber a probabilidade do par de 2 indivíduos. Tipo, 2 indivíduos, qual é essa probabilidade? Porque talvez, se eu estou dependendo do desenho que eu estiver fazendo, eu tenho 2 pessoas morando na mesma casa, a probabilidade delas é similar do que 2 pessoas que não moram na mesma casa. São probabilidades diferentes, isso. Para que eu preciso disso?
dentro do mundo de amostragem, isso é necessário para se calcular variâncias, corrigir variâncias de estimadores. Eu preciso desse cara. Então, eu tenho que conhecer essa probabilidade também. Então, 1 e o 2 são necessários. O 3 e 4, eles dependem porque eu tenho que calcular variâncias, então é um pouco mais de perfumaria, mas eles também são importantes. Mas 1 e 2 tem que estar. Por lógica. Tá? Do tipo, se eu estou excluindo alguém, isso não é representativo. Ponto. E aí eu tenho que saber qual é essa probabilidade de todo mundo. E aí é que vem o conceito do peso amostral. O peso amostral nada mais é que o inverso dessa probabilidade. Tá? Por isso que eu tenho que ter uma amostra probabilística, porque eu vou chegar no fim das contas e vou ter o peso. Conceitualmente, o peso é esse. Embora a gente pode fazer um monte de mandracarismo com os pesos, mas esse é o principal deles. É do tipo, eu tenho esse peso, calculo esse cara e faço essa continha aí, que é o inverso do peso. Então, a contribuição de cada cara, eu sorteei uma pessoa, a contribuição da informação dela vai ser a informação dela vezes o peso. Acho que eu tenho um exemplo bonitinho aí na próxima. Não, não tenho. Eu acho que eu devo ter em algum momento, mas se eu não tiver, eu volto e falo. E aí, o que eu faço com peso na mão? Um artigo de 52 na JASA, que é esse estimador de Hovest-Thompson, que ele mostra, olha, se eu quero estimar um total, essa é a forma que eu faço. Eu pego todo mundo da minha amostra, somo a informação deles dividido pelo peso. E a variância desse estimador depende do πj lá, que é o par. Então, é isso que está implementado. Então, se você pegar lá, amostra aleatória simples, estratificada, conglomerados, aquelas fórmulas todas vão cair nesse território aqui. E por que eu tenho que preocupar com peso, né? Não sei se vocês lembram disso. Tem um chabu danado naquela capa do Globo de 2014. Erro em numerinho obriga o IBGE a corrigir a PNAD. Numerinho é o peso. E aí foi criticado pra caramba o IBGE, um monte de gente tomou porrada, mas do tipo, tinha que ser o contrário, porque eles perceberam isso, porque o IBGE, os dados do IBGE são abertos. Ao deixar os dados abertos, um outro instituto, que foi o IPEA, rodou e falou, não bateu. Ligaram para o IBGE e falaram, não bateu, mas nessa alguém intermediou e falou, o mundo acabou, corram para as montanhas, mas tipo, porque alguém trocou um peso de algum lugar, do tipo, trocou o peso do Espírito Santo reduzir o peso de um estado, alguma coisa assim. Foi erro mesmo. Mas beleza, o dado está aberto e corrigiram. Pronto, acabou, é fim da história, mas foi um fuzuê danado, e isso tudo foi por conta do peso mesmo. Tá aí o exemplo. Então, se a gente pega uma amostra aleatória de 2.500 pessoas em BH, vamos fazer de conta que eu consigo, eu tenho todo o dinheiro do mundo para fazer essa amostra. Existe um cadastro de todos os moradores de Belo Horizonte, e tal, e Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, eu não sei se é verdade, eu inventei porque eu queria fazer números redondos. É mais ou menos 2,5 milhões, não é? Ou é mais? Na capital é 1,4. Metropolitana, que é isso aí. É 4. Então é rei feio, né? É rei os dois. Tá, faz de conta que é parte da região metropolitana. Bom, beleza. Eu tenho 2.500 e 2 milhões de habitantes num pedaço de Belo Horizonte, mais a região metropolitana. Nesse pedaço, eu sorteio 2.500 pessoas e a informação de cada uma delas, cada uma delas eu consigo calcular essa chance, então cada pessoa tem uma chance de 1 em 1.000 de ser selecionada. Tá, se for 4 milhões, 1 milhão, 1,8, né? Que você falou, é 1,8 milhões. Capital. 1,4 milhões. Então, a gente vai fazer uma amostra de 1.400 pessoas. Reduz a amostra para a gente manter os 1.000 ali. E aí, o que acontece? Cada pessoa da minha amostra, ela representa 1.000 belo-horizontinos. Essa é a lógica. É relativamente simples. Então, se por acaso 500 pessoas dessas se declararam fumantes, das 2.500 ou das 1.400,
Isso acontece, eu faço aquele total e vejo que PH tem 500 mil fumantes. Isso eu quero saber a prevalência, eu divido pela população. Na verdade, dá para fazer essa conta de forma tranquila, mas isso é um número, tá? É um número inventado. Passa a próxima agora. Aí a gente vai para uma outra cidade, Diamantina. Por que eu peguei Diamantina? Porque 2 anos atrás eu dei um curso de... Talvez algumas pessoas aqui tenham feito, eu dei um curso de amostragem também, lá em Diamantina, no Encontro Mineiro de Estatística, onde eu mostrei como que você faz só as coisas básicas de amostragem. Agora aqui já é modelagem, então esse seria o 2. E aí, a população de lá é bem menor. Mas, vamos supor que a gente pegou o mesmo tamanho de amostra, 2.500. E a população de lá tem 50 mil habitantes, então a minha amostra pega 20% da população. Peguei uma amostra enorme. E aí, cada pessoa amostrada, ela representa 5 diamantinenses. Então, se a gente faz a mesma lógica, eu mudei o exemplo lá, agora é hipertensa, mas é fumante. Ctrl+C, Ctrl+V, desculpa. Se as 500 pessoas fumantes, significa que lá tem 10 mil fumantes. Tá? Então, é do tipo... essa é a importância do peso na história, porque são os mesmos 500. A informação é a mesma, são 500 pessoas, mas de 2 locais diferentes. E aí eu tenho conclusões distintas. Tá, tudo bem, a prevalência é a mesma. 500 em 2.500. Mas o total é diferente. E depois que a gente tem o peso, a gente pode fazer algumas bruxarias. E aí, o que a gente faz? Né? É muito comum a gente fazer... eu nunca fiz isso. Eu só pego o dado pronto. É muito comum que seja feito essas coisas em uma pós-estratificação. Eu recalculo os pesos de modo que esses pesos vão coincidir com medidas populacionais. Porque, estou falando de Belo Horizonte, eu calculo os pesos, eu sei qual... Bom, eu posso calcular os pesos agora com a nova informação da população de Belo Horizonte. Recalculo de forma que a soma dos pesos dê a população real, e não os 2.500.000 que eu achei que era. Então, eu repondero os pesos. E eu posso fazer mais coisas, eu posso fazer que bata com o total populacional, que é exatamente o exemplo que eu dei, mas também eu posso fazer com que coincidam informações sociodemográficas. Na minha pesquisa caiu 80% de mulheres e 20% de homens. Então, eu reduzo o peso das mulheres, aumento dos homens, para que a coisa bata com a proporção real de Belo Horizonte. Isso vale para faixa etária, escolaridade, blá, 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 tudo que eu tiver do IBGE. Ou tudo que eu tiver de forma oficial. Que é o IBGE. E eu posso pegar outros fatores também que estão associados com a probabilidade de seleção. Se eu tiver outras coisas, eu posso tentar corrigir isso de alguma forma. Tá? E aí, eu chamei de outros pesos, mas um deles está ali. Tem um monte de peso na história. Quando você vai rodar um modelo, não sei o quê, tem lá, geralmente tem um parâmetro lá que chama weights. E não tem só os pesos amostrais na história. A gente tem pelo menos uns 2 outros. Então, o primeiro que é o peso amostral. Então, é aquela coisa que um peso de 1.000 significa que cada observação representa 1.000 indivíduos daquela população. Esse é o peso que a gente está falando. A gente tem o último peso, que é o peso de frequência, que ele é bem prático no ponto de vista computacional. Que esse é o peso que está lá, o peso no GLM, no LM, não sei o quê, tem um weightzinhos lá, que é basicamente, você tem uma amostra e aí você tem um campo que vai se repetir um número grande de vezes. Você não precisa ter um tabelão do tipo, sei lá, eu tenho duas variáveis, uma variável só, sexo, homem e mulher. E eu tenho fumante e não fumante. Então, eu só tenho 4 condições. Eu tenho uma tabela 2x2 ali e eu tenho as contagens. Só que o meu banco real, vamos supor que eu tenho 2.500 pessoas, eu teria 2.500 linhas. Eu não preciso ter 2.500 linhas, basta eu ter 4 linhas, com todas as condições, do tipo fuma, não fuma, masculino ou feminino, e o total de pessoas daquilo, que é quantas vezes cada linha vai repetir.
Essa coluna é a frequência. E aí você pode falar lá no seu software e falar, olha, eu não preciso ter 2.500, eu basta ter um dado com 4 linhas, e eu aviso para ele, olha, e essas 4 linhas se repetem K1, K2, K3 e K4 vezes. E aí ele faz a inferência, ele só vai fazer esse artifício computacional e segue viagem, faz a análise normal. Teoricamente, isso é a mesma lógica dos pesos. Só que, ao fazer isso, se eu coloco os pesos de cima como os pesos de baixo, ele vai dar os mesmos estimadores pontuais, mas a variância vai ficar toda cagada. Não vai dar certo. Na verdade, ela vai ficar muito menor. E aquele precision weights, ele tem a ver com a precisão mesmo. Eu estou falando, olha, cada indivíduo ele tem uma precisão, uma variância diferente, e aí você coloca lá qual é a variância. Isso serve para alguns estimadores, que é o weighted least square, que você quer controlar pela precisão do dado. Então, isso entra. Em alguns softwares você pode botar essas coisas, e é um outro tipo de peso, que não tem nada a ver com peso, com esses pesos que eu estou falando. E aí, vamos lá, Vigitel. O que é o Vigitel, né? O Vigitel, para quem nunca ouviu falar, é uma pesquisa que é feita pelo... não sei se é o Ministério da Saúde, eu não sei quem é que faz o meu Vigitel. Você sabe, Tainana? É o Ministério da Saúde mesmo? Eu não tenho certeza, não. Porque eu sei que a ANS está por trás, mas a ANS é do Ministério da Saúde, né? Está no DataSUS, né? Pode ser. Tá bom. E aí você tem o Vigitel, é porque ele tem a ver com o foco do Vigitel, por incrível que pareça, é olhar comparar pessoas com plano de saúde sem plano de saúde. Por isso que tem a ANS na história. Quer ver essa diferença no perfil das coisas. Mas o dado é o seguinte, é do tipo... O Vigitel, lá, vigilância, fatores de risco, proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Sim, é isso mesmo. A pessoa liga, pergunta e faz um questionário com as pessoas. E aí tem um monte de coisas, fatores de risco para um monte de doença, e naturalmente o tabagismo entra aí. Tá? Essa pesquisa ela é feita de 2006 até hoje, anualmente, em todas as capitais. Então a gente tem esse dado... Diferente do dado do Marcel ontem, que era um dado que é do British Household Survey, posso estar esquecendo alguma palavra no meio, onde é um dado de painel, onde a mesma pessoa é estudada ao longo do tempo. Aqui não. Aqui são pessoas diferentes em cada pessoa do tempo. Pode até ser a mesma, há uma probabilidade disso acontecer, que é muito baixinha, mas pode. Então, você tem diferentes estudos seccionais ao longo do ano em todas as capitais. Vai andando. O microdado está disponível lá no DataSUS. E no pendrive de vocês vai ter o microdado de 2016 para Belo Horizonte. Microdado com todas as perguntas, dicionário de variável, então tem muito mais que tabagismo. Peso, blá, 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 um monte de coisa. É muito, muito, muito grande, isso é muito bom para quem é professor aí, está procurando aluno para orientar e quer arrumar um dado para rodar um modelo, não sei o que lá. Vigitel. Arruma um problema e use. Tem um monte de outros dados abertos na internet, mas esse é aberto, pô. E eu acho que a gente tem que usar. No Vigitel, valeu. No Vigitel, ele tem essa pergunta. Atualmente o senhor fuma? Beleza, essa é a pergunta que a gente quer. Ah, tem problema? Tem, o cara pode mentir. Mas é o que tem para hoje. Tá, só para ser honesto, existem outros estudos que avaliam a sensibilidade e especificidade dessa pergunta. Tipo, qual é a chance do cara falar que fuma quando ele realmente fuma, quando ele não fuma, não sei o quê, tem essas coisas. Tendo isso em mãos, é possível corrigir. Tá? Existem artigos na literatura que fazem isso e tal. Para o tabagismo, eu acho que não fazem, não, mas existe, essa informação está aí. Dá para brincar com coisas desse tipo. E aí, o que o Vigitel faz? Eu acho que é um pouco do que eu já falei, né? A pesquisa anual, que ela é anual de 2006 até hoje, nas 26 capitais, mas o Distrito Federal. Os pesos são... Ah, tá, isso é extremamente importante.
O dado é uma pesquisa de telefone fixo. E aí, liga para a pessoa, sorteia, pega a lista das pessoas que têm telefone fixo, liga, entrevista. E aí, o que acontece, né? Se a gente fosse pensar só uma amostra representativa de pessoas que têm telefone fixo, tá? É isso que o Digital está fazendo. Mesmo assim, eu tenho que fazer umas correções, porque se eu ligo para uma casa, aquela casa pode ter vários telefones, então aquela casa tinha uma chance maior de cair, então eu tenho que botar isso no peso. Ou aquela casa pode ter 1 ou 300 moradores. Isso também muda a chance, porque meu interesse é no morador, não é no telefone. Então, são as duas bolinhas ali. Eu tenho que o peso ele atua. O peso tem 2 fatores importantes, que é o número de moradores e o número de telefones fixos naquela casa. Mas eu não quero falar da população residente em Belo Horizonte com telefone fixo. Não é essa a população que eu quero. Quero extrapolar isso para a população geral. E como isso é feito? Eles pegam a projeção do IBGE, pega a pirâmide, é porque são 3 ali, então não é bem uma pirâmide. Bom, é uma pirâmide 3D, então é pirâmide mesmo. Você pega a pirâmide etária, de sexo, faixa etária, aquela que a gente vê na escola, mas também tem mais um, que é o nível de instrução. E você vê qual foi a da sua amostra, do Vigitel, e repondera com a amostra geral. Então, você recalcula os pesos usando a projeção oficial do IBGE, usando a amostra do Vigitel, que é uma amostra para a população residente. Aí você faz essa extrapolação. Tem uma forçação de barra? Tem. Mas, de novo, é o que tem para hoje. Então, você tem que ter isso em mente. É isso que está sendo feito. Se não acredita, não usa. É bem assim, mas é isso que é feito. Pode passar. Tá. Falei toda essa introdução do Vigitel. Falei disso e agora vamos falar de software. Pode ir na próxima. Então, existem vários softwares para análise de dados, para dados complexos. Eu listei alguns, tem mais. Tem o Sudan, que é oficial acho que é do governo americano, já nem sei, só sei que o pessoal do IBGE usava. SAS, o SPSS, Stata, EPInfo, todos têm um campozinho para mexer com a amostra complexa. E o R é um pacote mega, é um programa mega geral, um software livre geral, que naturalmente tem pacotes que lidam com peso amostral e, em particular, um pacote, que é o pacote Survey, que eu vou falar dele, que ele é da referência, lá do começo, que eu mostrei a capa do livro, que é do Thomas Lumley, que é um professor lá da Nova Zelândia, escreveu aquele livro. Aquele livro, na verdade, é um livro tutorial do pacote dele, que é o Survey. E, beleza, tem aquela lista de pacotes, por que usar R? É um software livre, eu acho que aqui eu não preciso fazer essa propaganda. Ontem eu fiquei assustado, um menino que eu estava avaliando o pôster me falou que o artigo que eles mandaram, o pessoal, não sei se foi rejeitado, mas voltou, não, não foi rejeitado. O referi mandou refazer as análises na SPSS, ele tinha feito no R. Aí eu fiquei bolado. Ah, não, que absurdo, cara, eu fiquei bolado, eu não faria, fiquei puto. Mas o referi mandou, faz, pô, obedece, mas que raiva, cara. Bom, tem várias vantagens para usar o R. Pré-requisito para usar o R, né, para você rodar o R. Não tem, na real. Você vai usar algum sistema operacional, foge do Windows, porque vai ficar o Windows atrapalha só por ele existir. Então, você usa no Linux, 64 bits, se você tiver mais memória RAM, melhor. Se tiver pouca memória RAM, vai ficar igual aquele laptop quando abrir 2 PDF e travou. Imagina, no R. E aí, nisso, ele permite um monte de coisa, porque quanto mais espaço você der para o R, melhor.
Então, ele vai poder fazer computação paralela, usar o CUDA. CUDA você pode usar a parte gráfica do seu computador. Eu nunca usei de forma eficiente o CUDA, mas ele usa placa gráfica, e aí você pode fazer muita computação paralela ali. As coisas que eu faço, eu não preciso muita coisa paralela, eu preciso poucas paralelas, mas eu preciso de speed, preciso de velocidade. E você pode chamar softwares de fora, então dá para fazer um monte de coisa maneira no R, você bota tudo no Google, nome daquela coisa R, vai achar um monte de gente fazendo com código, tudo bonitinho. É bem prático. Aí como que você baixa e instala pacote? Lembrando que são mini curso, então tem coisas que são mega redundantes para boa parte das pessoas e para outras não. Então, tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Então, no R, como que eu instalo um pacote? Você abre o R e bota install packages e o nome do pacote. Ou você vai lá no RStudio ou no próprio R, clica em algum lugar lá e bota o nome do pacote que ele vem. Eu nem sei fazer isso, clicando. Mas eu sei que dá, eu vejo as pessoas fazendo. Eu boto no Google, descubro o nome do pacote e instalo assim. Em nosso caso, o pacote é o Survey. Então, a grande maioria dos pacotes eles são feitos para inferência baseada em modelos. Tá? A grande maioria. O R tem muito pacote. Tem um monte de pacote agora que foge desse mundo de estatística. O R já está sendo usado para fazer outras coisas já. Está fazer perfumaria, fazer figura bonita. Já está fazendo um monte de coisa louca até. Mas beleza, não tem problema nenhum com isso. E tem pouca coisa que faz inferência baseada no desenho. E o Survey ele é interessante para isso, lá do professor Lumley. E o pacote é o Survey. Instalando o pacote, aquele comandinho ali. E aí, o que a gente tem de comando básico? Então, eu chamo o pacote no require, e aí eu leio o dado do Vigitel, que vai estar lá para vocês, um arquivo CSV, bonitinho e tal, dá um read CSV. Eu mandei um zip file para o pessoal que já está até nesse formato, já está com data, tem uma pastinha que chama data de dados, e lá vai ter esse arquivo. Então, talvez até o comando, você roda, copia e cola, já vai funcionar. Senão, você vai ter que adaptar ali, mas é possível. E aí, quando você lê, você já vê o tamanho da amostra ali, lendo o número de linhas que tem. Então, o Vigitel, em 2016, entrevistou 2.004 pessoas. Tem uma palestra do cara do Vigitel que ele diz que a taxa de... A pessoa, quando você liga para alguém, o cara desliga na sua cara, tem um nome para isso? É baixa. De quê? Recusa. Pô, você caiu nessa mal, foi sensacional. Pô, seu telefone está lá como um favorito agora. Né? Eu recusaria, sabe? Tipo, mas a taxa, segundo o cara que deu a palestra, vai que a taxa de recusa é muito baixa. Eu acho difícil de acreditar, 3%. Isso me assusta, é muito baixo. Não é real. E aí, o que a gente tem? Né? Bom, a gente tem um monte de coisa. Tipo, você tem que olhar lá, o dicionário de variável vai estar lá. Então, se a gente olha para o dicionário de variável, é um arquivo Excel lá com as abinhas, os nomes, essas coisas todas, a gente vai ver que a pergunta Q7 é o sexo. Só que, naturalmente, o Q7 é 1 para masculino, 2 para feminino. Então, uma linhazinha para fazer um negócio bonitinho. Então, BH, eu criei uma nova variável, sexo. E aí a gente vê que tem 1.257 mulheres e 747 homens. Você já vê uma distorçãozinha ali, né? Mas faz sentido, né? Do tipo, telefone fixo, você está ligando no horário comercial, dona de casa que vai responder. Isso vai mudar as que ficam em casa, muito bem. Pode passar. Coitado do Thiago, ele veio para assistir a palestra e está ali. Não está nem aparecendo, né? Cara, que droga. Foi mal, cara. Aí o que eu posso fazer? Beleza, vamos fazer estimativas de tabagismo por sexo. Então, vou usar um comando ali, ou fazer uma coisa bonitinha. Então, eu pego média, desvio.
Tem um monte de outras formas para fazer isso, 300 mil, eu peguei essa aqui. Então, eu faço um by, eu quero aplicar uma função, eu quero aplicar uma função na variável que é fumante, a variável fumante é 1 se fumante, 0 se não fumante. Faço aquele cara ali, pede desvio padrão, está ali. 13% dos homens fumantes, 9% das mulheres não fumantes. Caguei pro plano amostral. Só fiz a... É isso aqui que deu. Ignorei. Tapei os olhos e fiz a média. Mas aí a gente olha a pirâmide etária do Vigitel. Eu acho que não é igual à população de Belo Horizonte. Alguém aí acha que discorda disso? E sim, a dona de casa que responde. Salva a Edna. A grande exceção, pô. O seu peso nem deve mudar muito ali no peso amostral, ali, não deve mudar muito, deve continuar igual. Os de cima reduzem, os de baixo aumentam. Mas... E homem não responde. Né? E aí, esse tipo de figura, quando eu olho, eu falo, cara, eu tenho que usar o peso. Sabe, eu sou bayesiano do mundo xiita, não sei o que lá. Tá de sacanagem comigo, né? Ignora o peso, tá maluco? Sabe, não dá, não tem conversa. Sabe? E o peso leva em conta isso, porque o peso controla por isso. Então, pô, caraca, eu tenho que usar. Cara, eu estou morrendo de pena de você, porque você podia estar vendo a figura. Não, sem problema. Foi mal. E aí, como é que eu faço isso? Esse aqui quero ficar um pouco mais nesse slide, porque ele tem a ver com survey, e ele é o slide-chave do uso do pacote. Por quê? Porque você tem que avisar para o survey qual é o seu desenho. Porque é um computador, e o computador é burro, então você tem que ensinar para ele. Então eu falo, olha, meu desenho é assim, só que eu não vou escrever, meu desenho é um desenho estratificado, blá, blá, blá. Não é assim. Então você tem que ir lá e ver o que ele tem ali, que eu peguei as principais coisas, ele tem mais outros parâmetros, eu peguei os principais, que são os que a gente aprende na real. Que quando você faz lá a amostragem, os 3 principais desenhos que a gente vê, a amostra aleatória simples, os 4, né? A amostra aleatória simples, a amostra aleatória com pesos proporcionais, como é que é o nome? Amostra aleatória proporcional, não. Vou falar dos 3. A amostra aleatória simples, a amostra estratificada e a amostra conglomerado. E a outra que as pessoas têm pesos diferentes, probabilidades diferentes. Unequal probabilities, mas as pessoas têm... É uma amostra aleatória simples com pesos diferentes. Pesos proporcionais? Proporcional a quê? PPS, não sei. Não, PPS é uma amostra estratificada. Sei lá, tem um nome. Você pega o livro, abre o livro, vai ter um nome. E aí, esses 4 caras que eu estou falando estão ali, eles entram ali. O primeiro cara, o ID. Esse tiozinho e o nome, esse tiozinho ele vai falar assim, no banco... Qual é o nome da variável que está associado àquilo? Então, eu boto um tio, o nome da variável. Se eu não boto o nome da variável, eu boto 1 ou 0, ele vai saber que não tem. Então, o primeiro cara, o ID, é a variável que define os clusters. Se tem o tio 1 ou um tio 0, não tem cluster. O ID é a única variável que ela é obrigatória. O ID e o dado. O data lá, óbvio, porque você está usando um dado, e aí A segundo cara, que é o strata, adivinha, né? É a variável que está os extratos. O nome da variável, Minas Gerais, não sei o que lá, o nome da variável mesmo, ele vai estar lá os extratos. A seguinte, então beleza, já foi o cluster, já foi a amostra estratificada, porque é só colocar ali combinação dos 2. E você pode ter mais de uma variável com cluster e extrato, só botar um mais. Do tipo, sei lá, estado mais cidade. FPC, fator de população de correção finita. Vai ser uma coluna com as populações de cada extrato ou cada... Se for uma amostra aleatória simples, só bota uma coluna com a população. Toda lá, a população vai estar lá.
igual para todo mundo. Se for diferente, estratos diferentes, tem populações diferentes, bota lá. E é isso. E se você não colocar nada, ele assume que a população é infinita. Eu não botei porque a gente está falando de um número muito grande. Tipo, tá, 1 milhão, eu não sabia qual era a população, tinha que olhar no Google, fiquei com preguiça. 1,4 milhões. Tinha que olhar a população exata, que é a estimativa para 2016, não sei o que, fiquei com preguiça. Podia botar ali. E a outra variável são os pesos. Se eu coloco o extrato, o cluster e o fator de correção de população finita, ele calcula os pesos para mim, tá? Ele vai falar quais são os pesos para cada amostragem, cada mundo de amostra daquele ali, ele me dá os pesos. O negócio é que esse tipo de desenho ainda foi feito um passo a mais, onde foi feito calibração, pós-estratificação, não sei o que lá, então ele mexeu nos pesos. Então tem mais um campo para os pesos. E o dado, que é o dado que eu li ali atrás, BH. E aí eu vou lá e faço as estimativas. Eu posso pedir lá. E agora, no survey, todas as funções do survey, eu acho que todas, pelo menos todas que eu usei, começam com SVY. SVY total, aí eu vou pedir o total de fumantes em Belo Horizonte. 200 mil. Tem 200 mil fumantes em Belo Horizonte, segundo o Vigitel. E está ali o desvio padrão. Qual é a proporção de fumantes? Ignorando tudo, só a proporção direta, 10%. Que é o SVY-min. Eu não fiz o outro, né, eu acho. Eu não vi qual era a prevalência. Eu fiz só por sexo, né? Só fazer uma média daquele fumante, que quando vocês forem rodar em casa, faz a média daquilo ali para comparar. O próximo. E está ali a estimativa do sexo. Por incrível que pareça, não mudou muita coisa, não. Não mudou muito. E eu não lembro o que dá para os desvios padrões, mas esse cara aqui é a estimativa mais apropriada. Ela está controlando com desenho. É a certa? Não sei. Não sei se é certa. Porque eu também tenho um monte de passo ali que eu estou expandindo uma amostra de telefone para a população. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu estou perguntando para a pessoa se ela fuma ou não. Então, não sei se é certa, é a mais apropriada ali, é o melhor que eu consigo. Consigo melhorar um pouco mais? Talvez, fazendo alguma outra modelagem, usando algum outro tipo de informação, sei lá. E a gente pode fazer isso por mais coisas. Vamos fazer isso agora por escolaridade. Aí a gente vê que na escolaridade, quanto menor a escolaridade, maior essa prevalência de fumo, maior a prevalência de tabagismo. Com os desvios, todos bonitinhos e tal. E estimativas de BH, o que é isso? Por faixa etária agora. A gente olha por faixa etária, que também não é igual, né? Do tipo, você vê, felizmente os mais jovens estão fumando menos, o pessoal mais velho fuma mais. Lá no final, os mais velhos de todos, os de 65 ou mais, diminui. Isso não quer dizer que eles fumam menos, é o viés de sobrevivência. Já morreu, Pois é, e aí aqueles que fumam, tipo, esses não vão morrer por causa do cigarro mesmo, então o cigarro não é o problema. Próximo. E aí, tem uma outra variável lá que é interessante, que é isso, que é o comportamento saudável. Por incrível que pareça, eu não falei de modelo ainda, né? Mas eu vou falar, acredite se quiser. Uma outra variável é olhar o comportamento saudável. Tem lá no Vigitel duas variáveis, que é do tipo consumo regular de frutas e legumes, frutas, legumes e hortaliças, 5 ou mais vezes por semana, e atividade física, mais que 150 minutos por semana. Duas variáveis binárias que estão lá, que são composições de outras variáveis, que perguntam, você come alface? Você come não sei o que lá? Depois junta esses trem todo e vira uma variável. E lá já tem a variável construída para a gente. E aí a gente olha agora as prevalências por tipo de atividade, né, por comportamento de saúde. Se a gente olha essas prevalências, olha, se o cara não tem nenhum, a prevalência dele está lá no 14%. Se o cara pratica só atividade física, mas não consome frutas e legumes regularmente, vai lá para frente.
Se o cara tem alimentação saudável, mas não pratica atividade física, já reduz. E se o cara faz os dois, é o menor. Tá, estou inventando a roda, estou falando uma coisa que nem... Óbvio que é isso, mas tipo, a gente consegue quantificar essas coisas, né? E o que é interessante é essa diferença do alimentação e da atividade física, né? Eu achei isso interessante, mas não cabe a mim interpretar essas coisas, eu sou só o estatístico. E agora que entra no mundo dos modelos. Então, eu quero agora pegar o meu banco lá do Vigitel, eu quero fazer um modelo, quero fazer uma regressão logística, quero fazer uma regressão quantílica, quero fazer o que eu quiser lá, quero pegar um modelo. Mas eu quero botar o diabo do desenho. Então, como a gente faz isso? Eu vou mostrar um pouco da parte da teoria, volto e aplico um dado de BH, e falo um pouquinho do mundo de Bayes, e aí a gente acaba. Acho que essa é a história toda. Então, a regressão logística, né? O que é a regressão logística? Eu estou completamente perdido no tempo. Ah, tá. Faltam 20 minutos? Ah, então tá bom, então tá bom. Achei que eu estava bem para trás, então tá tranquilo. Tá bom. Ah, você tinha um aviso? Ah, obrigado. Estava tenso já aqui, já. Então, o que a gente tem, né? O que é a regressão logística? A gente tem um dado... Antes de eu falar de modelo, alguém quer perguntar alguma coisa antes? Eu devia ter falado. Pergunta no meio do caminho, levanta a mão. O Vigitel é probabilístico. Zero. Ótima pergunta. Ele é probabilístico para a população que tem telefone fixo. Ótima pergunta. Sim, ele é probabilístico, ele é sorteado, tudo bonitinho. Mas depois faz essa expansão. E aí, essa expansão ela é válida ou não? Não sei. É o melhor que eu tenho para hoje, mas eu não sei. E isso continua valendo com a amostra probabilística? Não sei também. Mas não vai na linha dos institutos? Nenhum instituto faz probabilístico. Nenhum faz. Ele faz o mundo das cotas. No fundo, está fazendo isso. Eu estou contigo. Eu não tenho problema, tá? Eu não tenho problema com os institutos, no fim das contas. Mas, ao fazer esse tipo de expansão, você está meio que cobrindo o buraco do tipo... vamos pensar assim, a população mais jovem não tem telefone fixo. Então, eu vou fingir que o comportamento dessa galera mais jovem com telefone fixo é parecido com a galera, com todo mundo. Se eu aceitar esse passo, a minha extrapolação é razoável. Se eu não aceitar isso, chora, sabe? Não faz. Então Pois é, o negócio é que as amostras probabilísticas são demoradas, enquanto os institutos de pesquisa eles ganham na velocidade, né? E aí a gente vai fazer uma amostra probabilística do tipo, em 3 meses atrás, o candidato X era o que estava liderando. Mas, pois é um cobertor curto, né? Eu não sei qual é a solução, não sei. Eu gosto da ideia de pensar no dado do estudo de pesquisa, mas sendo modelados usando estruturas do tipo colocar a estrutura que represente a população e tal, que essa é a ideia que o Nate Silver usa lá nos Estados Unidos. Nate Silver é um estatístico famoso e ele tem um site maneiríssimo e ele acertou a previsão de todos os estados americanos, quem acertar qual presidente ia ganhar, porque ele pegou dados de instituto de pesquisa e calibrou as coisas de forma esperta, usando as características da população, usando um modelo, e fez essa extrapolação. Então, é um caminho, mas eu acho que tem um grupo lá da USP que faz isso, mas seria uma boa. Tem mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Chutei bem.
Yes, muito obrigado. Manda. Uma dúvida pertinente que surgiu no trabalho que eu fiz sobre a amostragem. Não sei se vai enquadrar tanto com o que a gente está falando, mas na hora de calcular o tamanho da amostra, a minha variável não é dicotômica, ela é polissômica, tem várias opções de resposta. Daí eu fiquei na dúvida da variabilidade que eu uso ali na variável. Não, tem um método, tem um artigo de amostra, cálculo do tamanho de amostra multinomial, existe. E aí dá para fazer. O negócio é que você pode escolher qual é a pior categoria sua, calcula para todas as categorias e vê qual o tamanho da amostra é maior, e esse é o seu tamanho de amostra. Essa é a forma, a solução rápida. Mas existe um caminho... Então, a variância da multinomial, meu tamanho de amostra aumenta consideravelmente. Mas o método é outro. É outro método. Se você olha para multinomial, você vai para outro método. Sim, não tem nada a ver com isso, mas é outro método. Eu fiz um desenho que era isso, se quiser eu te falo depois, eu converso contigo depois. Tem mais alguma coisa? Tá, então vamos para o mundo de modelo agora. A regressão logística, ela nada mais é que um modelo onde a gente tem... pulou o slide? Não sei. Não pulou, eu estou ficando doido. A regressão logística nada mais é quando a gente tem uma variável dicotômica, e por ser dicotômica, a distribuição natural é a Bernoulli. Essa distribuição tem uma probabilidade. Essa distribuição de probabilidade, uma função dela, a gente atribui, a gente coloca um componente linear. Essa função, existem algumas, a mais popular é a função logit, que dá o nome de regressão logística. Na verdade, a regressão logística tem que usar logit. Se eu estou usando outra função de ligação, não é mais regressão logística. É regressão para variável binária com outra função de ligação. E aí, tendo esse ferramental, se eu quero estimar a prevalência para um grupo X qualquer, homem de faixa etária tal, escolaridade tal, que pratica atividade física, eu plugo ali aquele x estrela, calculo o meu inverso da minha função de ligação e eu tenho a minha prevalência que eu quero. E a incerteza associada a isso, ela é induzida pela incerteza dos alfas e dos betas. Então, eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho a minha incerteza e eu vou ter os intervalos para os tetas, bonitinhos, e lá é tudo que eu quero. E aí, esse é o mundo de modelo linear generalizado. Então, o que eu falei, em particular, de regressão logística, por conta do exemplo do dado ser binário, tabagismo 0 a 1, o mundo é um pouquinho... Eu posso generalizar isso e olhar, olha, vamos olhar para o mundo dos modelos lineares generalizados, onde eu tenho 3 componentes, basicamente. O componente aleatório, que é a minha resposta, pertence à família exponencial. Eu tenho um componente determinístico, que é uma função linear, modelo linear generalizado. Se não fosse linear, eu tinha que dar outro nome para o modelo. E eu tenho uma função de ligação que junta o componente aleatório com o componente determinístico, que, na grande maioria das situações, e no modelo de linear generalizados, eu faço essa ligação no valor esperado da minha variável. Se eu faço essa ligação num quantil dessa variável, eu tenho o que se chama de regressão quantílica, que não é muito comum, mas azar. O mundo se encaixa aqui também. Podia olhar para a mediana e tal, mas aí no modelo linear generalizado no valor esperado. E por ser um valor esperado, isso vem do componente 1. E o eta, que é a minha função de ligação, é o componente 2. Então, beleza, juntei os 2 caras. Os coeficientes, então eu tenho parâmetros, os meus parâmetros são os parâmetros beta ali, são os coeficientes do meu modelo. Eu estimo esses caras usando a função de verossimilhança. No mundo clássico, eu vou maximizar essa função. Eu maximizo essa função. No mundo bayesiano, eu atribuo o priori, misturo esses caras e eu tenho a posteriori. Próximo, Thiago. Obrigado. Modelo linear generalizado com peso amostral. O que muda? Isso aqui, pelo menos, eu acho que funciona. O laser. Esse cara, o peso agora entrou aqui. Tudo igual. Eu tenho um componente aleatório, componente determinístico, função de ligação, blá, blá, blá. Mas agora eu tenho uma função que chama pseudo-verossimilhança, que está aqui.
Essa pseudo-verossimilhança, ela não é muito... Raramente você vê ela escrita dessa forma. A forma que ela aparece ela volta lá naquele primeiro estimador, é aí que está o link, lá no começo que eu botei o Hoving Thompson, que era um estimador lá com as somas, que é um estimador de totais, onde você tem o peso multiplicado por um termo. Esse cara, ele entra agora multiplicando a função score. Eu pego a soma da função score e multiplico o peso. Mas o que é a função score? É a derivada do log da verossimilhança. Se eu boto o peso para dentro, eu tenho a derivada do peso vezes o log da verossimilhança. Aí eu tiro a derivada fora, eu tenho o peso vezes o log, o peso vezes a derivada do log, eu tenho peso vezes o log. Isso volta, eu vou voltando para trás até eu chegar que agora eu tenho esse cara, porque se eu tomo o log, o peso vai ficar multiplicando ali. Tipo, eu tomo o log desse cara, eu vou ter o peso vezes o log disso, eu tomo a derivada, eu tenho a minha função score. E nos livros aparece o peso multiplicando a função score. Eu só voltei. Eu voltei os passos, porque eu quero esse cara, pseudo-verossimilhança. É a mesma coisa, no fim das contas. Se eu for fazer inferência, eu vou fazer lá com função score. E aí eu vou lá no mundo do modelo linear generalizado, já tem as formulinhas todas, eu só boto o peso lá, encaixo ali e consigo encontrar os estimadores. Esse peso é o mesmo do sampling weights e o frequency weights, lá, aqueles dois que eu estava falando. Tá? É o mesmo cara. A diferença vem depois. Eu não sei se eu falo depois. Bota a próxima aí para ver, Tiago. Não boto. Volta anterior. Então, o princípio é esse. E aí, agora, na hora de fazer a inferência, eu vou ter que tomar um certo cuidado, porque os estimadores de beta, a variância desses caras não vão estar pura se eu botar esse peso. Eu tenho que fazer uma correção. E aí, aí existem alguns métodos de correção. Era isso que o Marcel falou lá rapidinho, de um dos métodos. Tem o estimador sanduíche, faz um método de linearização. Tem alguns métodos que fazem essa correção, porque essa variância, se eu não faço nada, a variância fica muito pequena. Então, eu tenho que aumentar, eu tenho que inflacionar essa variância de uma forma esperta. É aí que está o pulo do gato. E aí que é o legal. O pacote já faz isso para a gente. Não tem que preocupar. Porque essas contas já foram feitas, já foram testes de mestrado, doutorado de outras pessoas. Então, o cara só botou tudo num pacote. Então, o caso do Marcel, ele fez um modelo longitudinal, com uma análise fatorial, super maneiro, super complexo o modelo, então você tem que dar um tratamento especial para aquilo. Não vai funcionar no Survey, porque precisa de mais coisa. Mas um GLM, que é relativamente simples, as contas já estão lá, as pessoas já fizeram as contas das variâncias. E aí o que eu vou fazer? Quero rodar agora um GLM. Quero rodar uma regressão logística. Eu faço minha regressão bem simples aqui, o fumante com comportamento de saúde. Pego esse cara, pego esse é o meu modelo, coloco aqui na minha fórmula, família e o design. É igualzinho você rodar um GLM no R. A diferença é que você não vai ter o design, você vai ter o data. Data aqui vai ser o BH. É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. E aí você vai mandar rodar. Ah, ele vai dar um erro. Sim, porque ele vai fazer internamente, ele vai rodar o GLM. Tá? Ele roda o GLM, onde você bota pesos e, ao botar aqueles pesos, esses pesos têm que ser inteiros. Porque o peso é aquela coisa de frequência de uma tabela. Ah, quantas vezes aquele cara aparece e tal. E aí ele vai falar, olha, você está botando o valor não inteiro. Mas ele faz assim mesmo. Ele só vai dar um warning. Ó, você botou coisa não inteira, olha lá que você pode ter feito merda. Mas no caso não, é isso mesmo. É isso que a gente quer. Ele até fala, se você não quer botar isso aqui, bota aqui a quase binomial, que ele faz aquela coisa de quase verossimilhança. Eu não gosto não, porque aí você já vai fazer quase pseudo-verossimilhança, você já começa a fazer uma farofa Ah, não, muito para mim. Eu já estou clicando aqui. Ó. E aí, está aqui a saída. Ela é muito parecida com o próprio GLM. Os p-valores, estimativa, o erro padrão.
Qual é a base aqui? Deixa eu ver. O base é não fazer atividade física. Então, não fazer atividade física é o meu baseline, e os outros caras são fatores de proteção. Só a gente lembrar daquela figura. Não fazer atividade física é a maior prevalência, e os outros vão voltando. E essa volta, o primeiro cara, antes do não fazer atividade física, era só fazer atividade física. Ele nem foi significativo. Beleza, a gente viu que o intervalo estava muito pertinho do outro. Os outros dois intervalos já estavam mais longe. Sim, eles são significativos. Está aqui. E eles são negativos e eu estou vendo aqui a força deles. Beleza. Mesma análise. Não é surpresa nenhuma quando a gente faz uma análise de regressão logística com duas variáveis, com uma variável, e olha a prevalência ou proporções, dá a mesma. E aí eu fiz a figura. Só que agora é a figura só dos coeficientes. Sim, não é nenhuma surpresa essas coisas estarem diferentes. Esse cara aqui não é significativo, então é atividade física e não fazer nada não faz muita diferença quando a gente está olhando com o tabagismo. Há um grande cuidado que eu tenho que tomar. Eu não posso falar nada de relação causal aqui, porque isso é um dado seccional. Então, não é que praticar atividade física faz fumar ou fumar. Não tem nada disso. Tá? São só coisas que estão associadas. Tem algum tipo de associação ali do comportamento de saúde com o tabagismo. Isso faz sentido. Então, a pessoa que quer ser mais saudável tem algum tipo de associação com o status dela fumar ou não. Faz sentido. Agora, qual puxa qual? Nem me atrevo. E está ali a saída do GLM. Mesma coisa, do tipo, sim, eles não ficam muito diferentes. Faz alguma correção. Isso aqui não deu, olha, não estou nem aí, sabe? É tipo, as coisas são parecidas, mas eles corrigem de alguma forma. O de baixo, ele é o que está fazendo, ele está levando em conta o desenho de forma mais apropriada. Mas não dá muito diferente mesmo. Tá? A não ser que o desenho é muito diferente, ou a não ser que a associação entre a sua variável resposta e o desenho seja muito grande. E aí o seu desenho ele assim, se o meu desenho não tem nada a ver com o meu desfecho, eu estou numa situação do desenho ser ignorável, então esses caras seriam iguais. Ixi, já está no 1 minuto? Meu Deus. E aí seria nessa brincadeira, pode passar. E aí eu faço prevalência de tabagismo, o que é isso? E aí eu calculo as prevalências, eu recupero aquela mesma figura, que sim, é a mesma coisa. Sabe, não faz diferença. Outras variáveis, beleza, eu posso pular. Mais um, pode pular. Que eu peguei com a variável, aí agora, meu último slide em 22 segundos, eu consigo falar, o que a gente pode fazer agora? Né? Tipo, será que a gente consegue fazer inferência bayesiana com isso? Eu posso construir um modelo multinível, efeito aleatório, modelo misto, blá, 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 onde eu coloco as informações que foram feitas, do tipo assim, o meu desenho leva em conta o número de telefones, o número de moradores, eu não sei o que, eu coloco esses caras no meu modelo, controlo por eles. Coloca efeito aleatório, coloca efeito fixo, controlo por eles, boto lá. Essa é uma forma de controlar o desenho. Não é a melhor, mas é uma forma. Eu fiz isso nesse estudo aqui, com dado do crack e tal, porque o desenho era doido. Existem outras linhas que usam, esses caras aqui, eles tentam colocar o peso lá, eles tentam usar o peso. E aí você tem esse artigo aqui do Gelman, Andrew Gelman, desse grupo aqui, que usa processo gaussiano, usa estatística bayesiana não paramétrica. Tem esse outro aqui do David Dunstan, nesse grupo aqui, que usa processo Dirichlet. Você vê que são todos novinhos, tá? São 2015, 2016, 2016 esse outro aqui, que eu acho que é o mais esperto deles, que ele usa essa coisa de pseudo-posteriori. Você tem a pseudo-verossimilhança, bota a priori, você tem a pseudo-posteriori. Mas não é só isso. E as referências. Do tipo, só das referências que eu quero falar, deixa eu ver. Tem um livro do Lumley, que eu acho que é importante. Esse artigo aqui que está citado em algum canto.
Ah, tá, são só os artigos que estão citados. Eu geralmente não boto referência em conferência, palestra, não sei o quê, mas como é um minicurso e está citado, vocês vão ter os slides. Você copia isso aí, bota no Google, você consegue baixar o negócio. Tranquilo. Não precisa nem tirar foto, hein? Está tirando foto? Está no pendrive. Bom, pode tirar foto, não tem problema nenhum, não. Eu até saio da frente. É isso aí, pode perguntar, pode fazer ameaças, críticas, sugestões. Pedido, pode. Posso. Eu tenho que achar, mas posso. E aqui seu 2, né? Pois é, esse é o 2. Posso sim. Aham. Tá. O que eles fazem? Eles forçam a barra que a soma dos pesos dê a população. E aí, ao fazer isso, o peso que tiver lá, eu falo, olha, esse peso faz com que eu recupere a minha população. Então, esse é o peso que eu vou usar. O que assusta, Pois é, aí força a amizade, mas é isso que está sendo feito. Você empilha e depois você desempilha. Olha, minha variância vai ficar muito pequenininha, então vamos aumentar essa variância e aumenta ela de forma esperta. Que é uma forma que eu nunca entendi, para te falar a verdade. Eles têm lá as coisas todas, uns processos de linearização e tal, mas eu nunca entendi. Porque eu queria usar essas coisas. O que eu faço, quando eu pego o peso, eu normalizo para somar o tamanho da amostra. Eu faço isso. Somo o tamanho da amostra, e é isso que aquele cara ali propõe, o Savitsky ali no último. Ele normaliza o peso, e com esse peso normalizado, bota a priori, faz o modelo e todo mundo fica feliz. Mas o negócio é a população, né? Mas o negócio é a população, né? Se você tem uma população muito grande, seu peso vai ser maior. E aí... ou 1000, ou... É meio forçar a amizade mesmo, mas é isso mesmo. Então, é do tipo, você pensa que você tem uma amostra muito pequena, quando você tem uma população muito grande, você está fazendo com que os pesos sejam muito grandes. Então, aquela informação de um carinha vai avacalhar tudo. Ele vai fumar 300 cigarros e vai botar a média do número de cigarros lá para cima. É isso mesmo. Por isso você tem que pegar amostras maiores. É você mesmo. Uhum. Tá. Nesse caso em particular, ela é quase representativa. É assim, do tipo, os métodos, os pesos, eles são para amostras representativas. Ponto. O Vigitel, ele força essa amizade do tipo, olha, minha amostra é para a população que tem telefone fixo e eu vou expandir isso para a minha população geral. Esse pulo aqui, se a gente não sentir desconfortável com ele, eu falo, olha, agora eu tenho uma amostra representativa, desde que meus pesos estejam apropriados. Tendo uma amostra representativa, eu sigo a análise. Se não for representativa, tem que pegar outra coisa. Tem que pegar. Aí eu volto e aí vamos para o que você está falando. Aumenta a amostra, repenso o desenho, tento pegar onde que eu não estou sendo representativo. Como melhorar o Vigitel? Tem que incluir celular, pô. Sabe? O povo usa celular. E aí, nos Estados Unidos, tem uma amostra por telefone. Recentemente, 20% dessa amostra é telefone celular. Porque é uma forma de melhorar.
é a melhor forma que tem do mundo? Não é, mas tipo, é o que tem para hoje, né? Eu espero que eu fui mais ou menos o que você falou. Tá. Alguma outra pergunta? Vamos agradecer a comissão. Obrigado.